3, 2, 1, já. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, ativa a notificação, segue o canal para sempre receber os novos episódios. 60% de quem assiste os nossos podcasts ainda não segue e não ativou a notificação. Aí depois vem reclamar comigo, nossa, você fez aquela entrevista, eu não vi, eu perdi. Perdeu porque não ativou a notificação. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada na natação. Um estudo divulgado pela Bosch revelou que 53% das pessoas já utilizam a ferramenta da inteligência artificial em suas atividades profissionais. Será que o professor de natação está utilizando? Será que ele sabe como utilizar? E eu trouxe o especialista em inteligência artificial, Marcos Omori. Muito obrigado pela presença, Marcos. Porra, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E falar de inteligência artificial e falar de natação é incrível, porque parece ser um contrassenso, diria, né? Você pensar em natação e IA. Olha só que coisa louca. Mas, pô, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. E antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse projeto uma realidade. A gente tem a Flote, materiais aquáticos da natação, que também, como a inteligência artificial, te auxilia aí para você melhorar o seu rendimento dentro da água. Tenho certeza que você utiliza pé de pato, nadadeira, e os da Flote são essenciais. Eu uso a nadadeira de borracha, por exemplo, que não machuca meu pé, é super confortável, super flexível. Corre lá no site, procura as nadadeiras da Flote. A gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil, porque é a segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Entra no site da Sobrasa e seja voluntário, assim como eu sou. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mandando vídeo, fazendo chamada, vai te auxiliar, você que é professor ou gestor, para você ter todos os dados na palma da sua mão. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, ou no conforto da sua casa, ou chame a nossa equipe para ir até o seu local e fazer um evento presencial. E a gente tem a Raizo, nova metodologia de natação que traz a gamificação para dentro das piscinas. Mas vamos deixar de papo, Marco, e vamos para o que interessa. O que é de fato a inteligência artificial e como ela está impactando tanto o esporte quanto a natação? Cara, na verdade, a inteligência artificial ela impacta a sociedade de uma forma totalmente geral, né? Muitos estão falando que a inteligência artificial ela é comparada à invenção da iluminação, da luz, de tão radical que está sendo a mudança. A capacidade de análise de dados, a capacidade de detalhismo, a capacidade de você conseguir ver coisas que às vezes os nossos olhos não conseguem ver direito. A inteligência artificial ela consegue mapear. E acho que principalmente uma das grandes vantagens da IA é porque ela te dá panoramas, né? Ela te dá algumas informações que você consegue, a partir dessa, montar planejamentos, treinos, analisar a performance, analisar o que está certo, analisar o que está errado, em um nível de detalhe, em um nível de velocidade que antes você gastava uma vida fazendo. E hoje você consegue, a partir da IA, resolver toda a parte operacional que você iria gastar muito tempo sentado, vendo, assistindo, ou coisa do tipo, você consegue resolver com métricas, entendeu? E isso faz uma bela diferença. E aí a gente pode comparar ali a Revolução Industrial, quando chegaram as indústrias, muita gente era contra, entraram nas indústrias, quebraram, falaram, não, vai mandar todo mundo embora, vai acabar com os profissionais, mas não tinha como fugir, assim como não tem como fugir da inteligência artificial. A gente vê empresas, até mesmo escolas, faculdades, proibindo a inteligência artificial, não pode utilizar, não pode, só que os dados já vêm na contramão. Tem um estudo da CNN Brasil que fala que 72% das empresas já utilizam a inteligência artificial. Porém, dentro dessas empresas, mostraram que 25% dos brasileiros não estão preparados para utilizar a inteligência artificial. E a gente indo para a minha área da natação. Como o professor da natação pode utilizar a inteligência artificial no dia a dia das aulas? Existem ferramentas práticas disponíveis?
Cara, hoje em dia, enquanto a gente está conversando aqui, surge uma nova inteligência artificial, né? As inteligências artificiais, elas estão evoluindo a um passo muito mais rápido que a gente consegue acompanhar. Isso é muito visível, porque há quanto tempo atrás a gente foi lançado o ChatGPT, como ele está hoje, e depois do ChatGPT, quantas outras IAs a gente está vendo? Desde DeepSeek, quanto agentes de inteligência artificial específicas, né? a Swing AI, dentre várias, né? Mas, por exemplo, você, professor, isso não é uma questão apenas, eu vou só dar uma expandida, não é apenas o professor de natação que utiliza a IA e pode fazer da IA uma ferramenta a mais, né? Eu falo que a IA ela é como se fosse um funcionário seu. Você vai ensinar a IA o que ela precisa fazer e ela vai fazer o que você pedir para ela fazer. Ela não vai resolver o seu problema, mas ela vai te dar um caminho. Da mesma forma que, por exemplo, quando você, às vezes, não tem você não está... Todos os dias, você não acorda inspirado para resolver os problemas do seu dia. Às vezes, você precisa de, será que eu poderia ter uma opinião? E às vezes a IA ela pode te dar essa opinião, ela pode te dar um caminho, ela pode facilitar os seus tipos de treino, ela pode criar treinos, ela pode organizar a rotina. Você pode colocar, por exemplo, dados, né? Eu uso o Garmin, né? Você pode cruzar dados do Garmin da natação para jogar dentro de uma inteligência artificial e comparar os seus dados com dados de profissionais e tentar entender o que no detalhinho está acontecendo de errado. E às vezes, quanto tempo você gastaria pegando dados de treinos e cruzando esses dados de treino com dados profissionais? E principalmente falar, como a gente estava discutindo antes de chegar, né, antes da gravação, a gente estava discutindo quanto tempo você gasta para você diminuir 1 minuto na natação. Cara, é muito treino. Demora muito tempo, mas durante esse tempo, como é que você consegue fazer uma análise em profundidade sobre se a mão do cara está entrando certo na água? E qual é o tipo de profissional, de treinador de natação, que realmente vai olhar e falar, tá a alguns graus fora daquilo que deve ser? Você precisa movimentar dessa forma. Quantos profissionais conseguem fazer esse tipo de análise detalhista? Pouquíssimos. São poucos. Demanda muito treino, muito esforço. Agora, uma inteligência artificial, ela consegue fazer esse tipo de análise com mais facilidade. Porque uma pessoa que tem esse conhecimento, a partir do momento que ele consegue colocar esse conhecimento dentro de uma IA, a IA ela vai puxar esses dados, fazer análise desses dados e dar um resultado. E é por isso que é tão incrível, né? Eu que sou amante da IA, eu falo, cara, resolve muita vida. Porque você gastaria muito tempo olhando, reolhando, olhando de novo, olhando a perna do cara, olhando a passada do cara, olhando. E aí, quando você joga essa informação dentro de uma inteligência artificial, a inteligência artificial vai te dar algumas métricas, você fala, deixa eu olhar isso aqui. Ela vai dizer, cara, isso aqui tem um detalhe que talvez seja importante. Você vai olhar e falar, será que esse detalhe está certo mesmo? Aí você vai ver, isso aqui, talvez eu possa fazer um educativo para resolver esse problema, talvez eu precise fazer uma rotina de treino para melhorar esse movimento, né? Talvez a questão do deslize do cara, às vezes o deslize do cara poderia ser melhor. E às vezes você como professor, tem muito professor que tem 40 alunos numa sala de aula, dando aula, numa escola tradicional. Numa piscina, um professor dá aula para quantos alunos? Sei lá, 10. Qualquer professor, ele consegue fazer uma análise muito detalhada e muito profunda de 10 alunos ao mesmo tempo? Impossível. É humanamente impossível. Aí que está a questão. Se você tivesse um estagiário do seu lado que pudesse fazer esta análise para você, e que você pudesse pegar essa análise e chegar no fulano e falar, João, hoje você nadou, mas olha isso aqui, ó. Tá vendo esse dado aqui? Você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar isso aqui. Aí quando você tem o dado na mão e você olha o João nadando, você já sabe para onde você tem que olhar e você já vê que,
realmente isso aqui tem um erro. E isso facilita a visão que o professor tem enquanto a aula está acontecendo. Por isso que a China hoje ela está voando, porque ela está ensinando inteligência artificial para criança. Tanto que os Estados Unidos recentemente colocou isso dentro da pauta do ensino fundamental, do ensino básico. A criança do ensino básico aprendendo inteligência artificial. A pergunta é, para quê? E aí existem as pessoas que vão dizer, cara, isso está errado, isso não funciona, isso não está certo. E aí eu vou te falar que em 1960 e alguma coisa, professores de uma universidade de matemática fizeram uma passeata nos Estados Unidos contra as calculadoras. Porque eles disseram que as calculadoras iriam fazer as pessoas ficarem mais burras porque elas não iriam fazer contas de cabeça. Aí eu pergunto, será que a gente não está vivendo a mesma coisa? E aí foi feito um estudo que você comentou sobre o ChatGPT, que é uma da inteligência artificial mais utilizada. Fizeram um estudo em 12 países com 1.500 profissionais, incluindo Brasil, México, Colômbia, e mostrou que 33% desses trabalhadores inseriram o ChatGPT já na sua rotina de trabalho. E aí, para o professor de natação, você acredita que o ChatGPT já é uma ferramenta suficiente ou existem outras ferramentas que ele pode utilizar? Tem algumas. A gente tem o Swim. Eu fiz até um mapeamento de algumas inteligências artificiais. O Swim aí, tem o Triton Weir, tem óculos hoje com inteligência artificial. E acho que isso é uma coisa muito louca. Eu ainda não tive a oportunidade de testar. Mas olhando os releases e você vendo os vídeos das pessoas nadando com óculos... o óculos ele te dá uma noção de distância, te dá uma noção de como estão os seus indicadores, ele te dá uma noção de tanto de velocidade quanto de rotinas de treino e coisas que você está fazendo errado enquanto você está nadando. Isso no óculos. Aí você pergunta, mas será que isso ajuda no desempenho? A pergunta é, como que você melhora um desempenho se você não tem dados? Como é que você sabe, um nadador profissional, né? Se a gente for parar para pensar, o cara briga por milissegundos. Na natação, ela é definida por milissegundos. Então, 1 milissegundo é o quê? Uma braçada errada, é uma pernada errada, é um mínimo detalhe errado. E como que você consegue melhorar se você não consegue entender qual que é onde está esse gap desse milissegundo? E aí, quando a gente fala do Swim AI, a gente fala do Triton Weir, a gente fala de algumas inteligências artificiais que fazem mapeamento, seja de câmera, ou seja mesmo de análise de respiração, análise de esforço físico, análise de desempenho, né? Quando elas fazem esses mapeamentos, eles fazem os cruzamentos desses dados em tempo real, cara, primeiro que assim, é em tempo real. Começa por aí. E uma coisa que estava disponível apenas a um grupo de elite de elite absurdo, de profissionais, de atletas olímpicos e tudo mais, está disponível para pessoas amadoras. Então, isso democratiza e faz com que muitas pessoas consigam ter acesso a informações melhores e conseguir evoluir. A gente vai ver nas próximas Olimpíadas, como a gente já vê hoje, né? Porque hoje isso já é uma realidade no esporte de alto desempenho, a inteligência artificial absurdamente dentro do sistema. Por quê? Porque ela vai fazer análise de dados, ela vai conseguir cruzar informações, ela vai conseguir dizer o que está errado, ela vai conseguir dizer o que está certo, ela vai conseguir fazer todos uns mapeamentos para chegar no treinador e falar, olha, o treinador vai olhar e falar, vamos lá, vamos discutir com o atleta. Isso aqui você precisa melhorar. A gente fez uma análise de vídeo, fez uma análise comparando você com, sei lá, com o Michael Phelps, e a gente viu, olha, tá vendo aqui esse pequeno detalhe? Vamos tentar mudar? Quem fez essa análise? Inteligência artificial. Com quanto tempo? Alguns milissegundos. Então, como você disse, vai estar acessível ao maior número de pessoas, ao maior número, seja o seu Francisco, seja a dona Neide, seja o Pedrinho. Então, todo mundo tem acesso a isso com uma ferramenta simples, como o relógio. Qualquer um hoje tem acesso a esses relógios inteligentes. E aí, o que a gente pode afirmar? O professor de natação, ele pode ser substituído por IA?
Ou a IA será um aliado para ele, tem que aprender a trabalhar com ela? Aí que tá uma grande questão, né? Vai ter gente, hoje já tem gente que considera a IA como inimiga. E isso é muito visível. Professor em sala de aula, dentre profissionais, acha que a IA... Mas a questão é a seguinte, se eu te dissesse que existe uma forma de você fazer o que você já faz mais rapidamente e você se preocupar só em pensar, não em executar, porque acho que a IA ela entra muito nessa linha, ela faz o trabalho braçal para você. E quem não quer tirar o trabalho braçal? Porque, na verdade, o que a gente quer mesmo? O que o professor de natação quer? Ele quer que os alunos dele tenham um desempenho melhor. Pelo menos essa é a ideia central. Quer que os meninos cresçam, quer que eles evoluam, quer que os atletas estejam melhores. Quem não quer? Qual professor de natação não quer ser o treinador do próximo Michael Phelps? Quem não quer? Aí a pergunta, como fazer isso? Você vai simplesmente ignorar uma revolução que está acontecendo, aonde quem está usando está se destacando e está ganhando mercado, está ganhando desempenho, está melhorando? Ou você vai ficar da antiga, olhando, vendo e deixando todo mundo passar na sua frente? Essa que é uma grande questão, né? Sim. E aí a gente falou a natação de alto rendimento. Se a gente pegar essa lente, trabalhar aqui no aprendizado ou até mesmo na inclusão, existe alguma IA que pode auxiliar aí na inclusão dos alunos com deficiência ou necessidade especiais nas aulas de natação? Olha, assim, a gente tem IAs para tudo hoje em dia, mas acho que a grande questão não é nem a ferramenta em si. Você pega a mais conhecida, vai. Se a gente for falar do chat GPT, hoje tem humanos lá, que é uma puta de uma inteligência artificial, que é absurda. Se a gente for pegar só o chat, certo? E a gente for fazer um agente de inteligência artificial com o chat GPT e treinar esse chat como um professor de natação. Certo? E a gente alimenta esse professor de natação com vários vídeos de profissionais nadando, de livros sobre natação, de vídeos de natação profissional, de vídeos, enfim, podcasts. Você alimenta, você ensina aquele agente. E aí aquele agente ele vai ser dotado daqueles conhecimentos que você ensinou ele. Beleza. E a partir daí, você vai dizer para o chat, fala, cara, eu quero montar uma rotina de treino para um aluno que tem uma certa dificuldade ou que tem uma certa deficiência. Né? Por exemplo, digamos, como é que você ensina um autista que tem um nível alto de autismo a nadar? É uma coisa simples? Não. Não é. Por quê? Porque você tem uma parte lúdica que precisa estar envolvida, você tem uma parte de como se relacionar, como se comunicar. Qual é a mesma atividade que você vai dar para uma pessoa que não tem autismo e uma atividade que você dá para uma pessoa que tem um autismo num grau elevado, ela é completamente diferente. Porque a forma de ver o mundo é diferente. Então, o professor ele vai olhar e falar, tá, o que eu faço agora? E a inteligência artificial vai dar um panorama. Você vai dizer, cara, quero montar uma aula de natação para um aluno que é autista, grau XYZ, que gosta disso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele vai dar várias questões lúdicas, ele vai dar brincadeiras, ele vai dar algumas coisas que podem ser feitas. E aí você vai olhar, o professor vai olhar para aquilo e falar, cara, eu não tinha pensado nisso. Aí você pergunta, puxa, será que isso não vai ajudar o professor? Se tem um monte de ideias ali, será que tem um monte de referências? Porque falando coisa prática, coisa simples, que está na mão de qualquer professor. Fazer a pergunta certa. Sim. E aí eu vou dar um exemplo, vamos falar de uma síndrome rara,
CRI, do chá. Aí imagina que chega um aluno para você que tem essa síndrome e aí você não conhece. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no chat GPT e perguntar o que é a síndrome e quais são as características dessa síndrome. Ele vai te entregar, aí você fala como que é o trabalho educacional com essa criança, quais são as estratégias educacionais. Aí ele vai te passar isso em sala de aula. Você fala, agora adapta isso para uma aula de natação. Exato. E aí ele vai te passar essas estratégias para você aplicar. Agora me aplique 10 exercícios para me aplicar na próxima aula com esse aluno que é iniciante, esse aluno é intermediário, esse aluno já afunda. E aí o chat GPT vai te passar. Não quer dizer que você vai seguir a risca, mas você já tem um esqueleto em menos de 5 minutos, coisa que você demoraria muito tempo indo atrás de sites, livros, profissionais, cursos. Então, não quer dizer que a gente tem a IA, como você disse, mas a gente tem que saber a forma de utilizar essa IA para chegar no que você precisa. Eu sempre brinco, eu falo assim, você tem um prego para bater na parede, certo? Você tem um martelo, você tem uma caneca e você tem uma garrafa. Tá, qual que você usa? Pô, martelo. Por quê? Porque o martelo foi feito para isso. Ah, mas eu poderia pregar o prego com outra ferramenta? Poderia. Mas vai ter a mesma efetividade? Será que vai ter a mesma velocidade? Será que vai gastar mais ou menos esforço? A questão é essa. O ser humano, ele é regido por uma única regra. A lei do menor esforço. A gente não quer ter esforço, certo? E a evolução humana ela é baseada em não ter esforço. O nosso corpo ele é baseado em economia de energia. E a gente não gosta de gastar energia. A partir daí, a IA ela ajuda você a conseguir economizar tempo e esforço nas coisas que dão muito trabalho. Se você pegar Humanos mesmo, Humanos IA, que é uma IA que eu estou testando, ele é absurdo. Você diz para ele e ele busca artigos científicos, ele cruza dados com artigos absurdos de várias línguas diferentes. Porque, por exemplo, vamos lá. Digamos que você está estudando natação de alto desempenho ou, sei lá, inventar uma técnica diferente, um treino diferente para ensinar as pessoas a ter, sei lá, superar medo de água. Dando um exemplo. Só que esse artigo está em turco. Como que você tem acesso a essa informação? Ou será que você teria acesso a essa informação se a gente não tivesse a internet, se a gente não tivesse a IA que pudesse buscar esse dado, independente de qual língua esteja, ela cruza esse dado e te entrega a informação condensada, compilada, prática. Cara, isso ajuda, assim, demais. Demais. Quem não tá usando, quem não tá realmente estudando sobre isso, eu não vou dizer que vai ficar obsoleto, porque não vai, né? Porque sempre vai ter formas de se trabalhar. Mas, é gostar de sofrer, né? É gostar de sofrer. É você usar... É você querer, que nem a gente tá aqui em Pinheiros, né? Isso. A gente tá aqui de Pinheiros. É você querer... Eu sou lá de Ribeirão Pires. Ah, eu não gosto de carro, vou vir de cavalo. É a mesma coisa. Bom, mas inventaram o carro. Não, mas eu gosto de cavalo. Ah, tudo bem. Beleza, continua gostando de cavalo. Só que existe o carro. E existe transporte público, existe metrô. Essa é a mesma lógica. Não usar a inteligência artificial é a mesma coisa. É você decidir ir a pé quando inventar o trem-bala. Essa é a lógica. E aí, que dica você daria para os profissionais que estão aí do outro lado? Quais são as habilidades que um técnico ou professor de natação precisa desenvolver hoje para você dizer não ficar ultrapassado e não ficar andando em vez de pegar o trem-bala nos próximos 5 anos? Olha, saber fazer as perguntas certas. E eu acho que o que as pessoas têm uma dificuldade hoje em dia de lidar com inteligência artificial é que as pessoas não sabem fazer as perguntas certas. Por exemplo, a inteligência artificial ela não vai fazer o trabalho para você todo, mas ela vai fazer uma síntese, ela vai cruzar dados. Só que se você não faz a pergunta certa, ela te dá um dado errado. Então, assim, uma dica que eu dou para os professores de natação, especificamente, tenha a IA como amiga, como aliada. Aprenda a usar, aprenda a ensinar a sua IA. Porque, por exemplo, eu tenho uma IA, tenho milhares, mas enfim, tenho uma de escrita de livro.
Eu subi tudo que eu já escrevi na minha vida dentro dessa IA e hoje ela fala como se fosse eu. Da mesma forma que é você, por exemplo, você tem milhares de treinos criados de natação. Na sua cabeça, escrito num documento de Word. Você vai pegar esses treinos, pegar um agente lá no ChatGPT, subir todos esses treinos lá e você vai fazer um prompt, né? Fazer uma programaçãozinha. E essa IA, ela já vai entender como você gosta, ela já vai entender o seu estilo de treino, quais coisas que você mais pede, ela vai entender quais os seus objetivos. E aí, quando você pedir para ela montar algum treino baseado em um problema ou baseado em alguma dificuldade, ela já vai montar tudo para você. Mas você ensinou. E aí que tá a questão. Não existe uma inteligência artificial real. A inteligência artificial é uma criança que precisa ser ensinada o tempo todo. Porque senão ela não funciona. Então, para tudo agora, Marcos. Você falou, não, eu conheço milhares de IA. Tenho certeza que quem está aí do outro lado ficou aí curioso. Que IAs você utiliza aí, que você indica, mesmo que não seja da natação, mas para o uso do dia a dia? Cara, primeiro que assim, o ChatGPT ele é o básico, né? O Manus IA é uma inteligência artificial que eu estou usando bastante hoje em dia, porque ele dá mais dados mais densos, mais complexos. Ela tem uma forma de cruzar muitas informações de uma... Cara, é surreal o que ela faz. Ela trabalha sozinha também, né? Baseado nos comandos. Cara, um outro que eu uso muito, que tem a ver mais com a minha área, né? Que é escola, professor e tudo mais, que é o Gama App, que, cara, você não tem noção, eu sou professor universitário há 14 anos. Sabe quanto tempo da minha vida eu gastei fazendo slide? Eu acho que diria anos. Eu acho que eu gastei alguns anos da minha vida fazendo slide, preparando aula. Sendo que hoje, com o Gama App, eu consigo fazer um prompt, fazer uma aula, jogar essa aula dentro do Gama App e o Gama App ele cria os slides inteiros para você e aí você vai dar uma... Pô, isso aqui não ficou legal, vou trocar, tal, não sei o que. Você tem... DeepSeek, você tem o Jolt que faz aplicativo. Pô, tem um sonho de fazer um tracking enfim, sei lá, de qualquer coisa. Por exemplo, tem um amigo meu que criou um aplicativo no Jolt, ele criou em 2 dias e ele fez não sei se você já viu aquele Gym Rats, que é um aplicativo onde você compete com seus amigos sobre quem está treinando mais. Não. É um aplicativo muito interessante. E aí você pega os seus amigos, junta eles e você fala, tá, a gente vai fazer um desafio aqui, quem treina mais, quem gasta mais energia, quem vai fazer mais coisa. Aí o aplicativo Jolt, você coloca o prompt, ele cria o aplicativo inteirinho para você. E fala, cara, você tem aplicativo Leonardo IA que cria imagem para você. Você tem aplicativo de criação de vídeo. Você tem aquele aplicativo, o da Google, que cria vídeo. Digamos que você queira, por exemplo, fazer um vídeo de uma pessoa fazendo algum exercício específico. E você não está achando esse vídeo. Algum educativo de natação que você não achou na internet, no YouTube, que você queira mostrar para os seus alunos como é que funciona aquele educativo. Aí você fala, cara, quanto tempo eu vou gastar procurando? X. Quanto tempo eu vou gastar escrevendo o prompt? Faça um vídeo de um nadador fazendo com a mão. Escreve um prompt. Você vai gastar, 15 minutos. Escrever um prompt bem montado. E ele vai fazer um vídeo para você. E aí você vai pegar esse vídeo, vai analisar, puta, ficou bom, não ficou, ajudou, não ajudou. E aí você vai mostrar para os seus alunos. Falar, assim fica legal. Né? O próprio ChatGPT tem dentro da inteligência artificial um sistema de criação de vídeo que hoje, se você... Cara, Hollywood tá ferrada, né? Porque as inteligências artificiais estão fazendo filme, né? E as ferramentas, elas estão disponíveis para todo mundo. Tipo, o tempo todo. Só cabe a gente chegar e usar, saber fazer as perguntas certas, saber fazer os prompts certos. Então,
Mesmo da coisa simples, de você pegar um vídeo de natação e subir lá o vídeo da natação e pedir para rodar alguns dados a partir da análise daquele vídeo. E você citou alguns aplicativos ou até algumas inteligências artificiais para natação, mas quais são as principais ferramentas de IA que você indicaria, não só essas, mas outras, mas como utilizar essas ferramentas para os treinadores de natação para planejar treinos, analisar desempenho, monitorar a evolução? Quais ferramentas e como utilizá-las? Olha, se a gente for falar de ferramentas, acho que uma das primeiras ferramentas de natação é aquele Swing AI, né? Que ele faz basicamente isso. Ele faz os mapeamentos de natação, ele faz análise de dados, cruza dados, né? Então, assim, o que a gente vê hoje em dia é que os professores têm que ficar muito ligados. Todo dia surge uma IA diferente. E vai surgir milhares de IAs diferentes ao longo dos próximos 5 anos. Só que a maioria das IAs, elas têm uma mesma lógica. E se você for parar para pensar, todas as IAs, elas têm uma mesma linha de raciocínio. E acho que essa que é a grande questão que os professores precisam entender. A IA, ela é baseada em uma linha de comandos e prompts. A partir do momento que o professor entende como desenvolver bons prompts, ele funciona para praticamente todas as IAs, né? E aí o que acontece? Quando você tem, por exemplo, o Swing AI, quando você tem o Swing AI, ele já está com os prompts montados lá dentro. E aí você faz o quê? Você sobe o vídeo, ele vai fazer tudo, né? Obviamente que isso é pago. Mas quando a gente fala a respeito de coisas gratuitas, por exemplo, que podem ser utilizadas por todo mundo, você sabendo montar prompts baseado em 3 organizações simples, né? Que é você dotar a IA do conhecimento necessário, colocar o objetivo que a IA faz e colocar referências e principalmente, e talvez dizer no final o que ela não deve fazer, não faça isso, você já vai conseguir entender a lógica por trás de praticamente todas as inteligências artificiais. Porque tudo é baseado, né, nesses comandos de prompt. E aí, por exemplo, mesmo que seja, você fala, de chat, você fala de Manus, você fala da Google, você fala da Microsoft. Cara, de todas, você tem uma mesma lógica. E a partir dessa mesma lógica, você consegue trazer resultados e trazer dados completamente diferentes. Entendeu? Então, assim, professores de natação, fiquem atualizados. Entendam as coisas, entendam... Eu acho que uma das grandes preocupações, e acho que isso é do mundo, sabe qual é a nossa preocupação hoje? Analisar dados. Não é construir dados, nem ver. Você tem uma profissão nova hoje que é o personal swim. Já viu isso? Eu não sou especificamente da área de natação, mas eu achei uma profissão incrível. O que o cara faz? O cara, ele recebe vídeos cotidianos de treinos, que ele pega esses vídeos, joga na inteligência artificial, e aí ele dá respostas e orientações para o cara nadar. Porque a inteligência artificial ela vai fazer os mapeamentos de braço, de ângulo, de velocidade. E aí? O que mais que você precisa fazer? Você já deu os primeiros passos aí para os profissionais, então como fazer esse prompt, ter objetivo, falar o que lá não deve fazer. Mas para quem está começando agora, por onde ele tem que começar a aprender sobre inteligência artificial para aplicar isso às suas aulas de natação? Cara, eu começaria pelo mais simples, né? Eu sempre falo isso, começaria pelo mais simples. Eu aprenderia a montar bons agentes no ChatGPT. Acho que esse é um ponto chave. Aí você fala, porra, como é que eu faço isso? Agente, o que é isso? Fala, cara, vamos lá. R$99 por mês você vai pagar no chat GPT. E qual que é a vantagem de você pagar? O de graça funciona? Funciona. Mas existe pago. E te limita, né?
limita, certo? E acho que a grande sacada do chat é porque se você usa o gratuito, toda vez que você for entrar, você vai ter que ficar automatizando, vai ter que ficar fazendo os prompts tudo de novo. Não. Qual que é o segredo? Você comprar o chat, entrar lá e criar os seus GPTs, que é criar os seus agentes de IA. E aí você vai criar um agente de IA que só faz educativo de natação para iniciante. Você vai criar um agente que só faz treino para profissional. Você vai criar um agente que só faz, treino para crianças, brincadeiras para crianças de natação. Você vai separar eles. Eu acho que essa é uma grande sacada, porque não adianta você querer... Um erro muito, muito comum das pessoas é querer criar um agente de GPT que faz tudo, quando não é assim que funciona. Quando você cria... Os agentes dentro do GPT, eles são limitados por conhecimento. Então vai chegar um ponto em que, cara, tem um limite ali. Não é igual ao ser humano. Tem um limite. Então, e se você ensina ele coisas muito diferentes, distintas umas das outras, ele vai se confundir. Então, você vai lá, paga o ChatGPT, entra lá, criar um agente de chat. E aí você vai pegar esse chat e falar, qual que é o meu objetivo? Pô, eu tenho uma aula de natação infantil. Vou criar um agente só para me ajudar com natação infantil. Você vai colocar lá. Esse chat, ele tem o objetivo de criar treinos, criar brincadeiras, questão lúdica para natação infantil. E aí você vai, você é o chat, você tem conhecimento sobre natação, sobre pedagogia, sobre brincadeiras, sobre isso, sobre aquilo, e você vai construir todo esse prompt que vai ficar salvo dentro do agente. E toda vez que você entrar lá no seu chat GPT, vai estar aquele agente lá que você vai perguntar. E aí você consegue, dentro desse agente, fazer com que ele te faça algumas perguntas de qualificação. Por exemplo, você pode colocar no agente, colocar um nome, sei lá, falar, Marco. Fala, oi, chat. Aí ele fala, oi, Marco, tudo bem? Tudo bem. Chat, aí ele vai te perguntar, fala, você quer criar um treino hoje? Você quer criar não sei o quê? Você quer... qual é o objetivo de hoje? Aí você vai, eu preciso disso. Aí ele já vai te dar já tudo pronto, porque já foi treinado para fazer aquilo, entendeu? Então, é difícil até pensar nas possibilidades, porque são infinitas. Mas uma dica que eu dou é, começa pelo chat, cria o agente e separa os agentes baseados nas necessidades que você tem hoje de aulas. E a partir dessas necessidades, você consegue montar planos de aulas, planos de treino. E aí, planos de treino mais específicos para cada público. Porque uma aula para adolescente é uma coisa, uma aula para criança é outra, uma aula para pessoa mais velha é outra, uma aula para quem já está nadando há tanto tempo é uma coisa, uma aula para quem já está nadando há pouco tempo é outra. Então, como é que você consegue adaptar? E como é que você... Esse é um nível raso, diria. Você conseguir adaptar a sua aula ao público. Quando você fala de inteligências artificiais voltadas à natação, por exemplo, essas inteligências estão surgindo, você já consegue criar uma personalização profunda para cada aluno. E aí que tá. Essa personalização, ela seria, com um profissional humano, caríssimo. Mas muito, muito caríssimo e inacessível para 99,9% das pessoas. E aí, quando a IA vem, ela consegue personalizar treinos. E personalizar treinos é uma coisa que, principalmente para o professor de natação, é uma coisa que sempre demandou muito trabalho. Não falando professor de natação, mas como professor geral. Então. Imagina se você é professor de uma sala de aula de 40 alunos e você precisa melhorar o rendimento desses alunos, no meu caso, né, que a gente trabalha com vestibular, e você precisa melhorar o rendimento de cada um. Beleza. Se eu preciso melhorar o rendimento de cada um, eu preciso cobrar cada um diferentemente. Porque cada um tem uma dificuldade e tem um objetivo a ser alcançado, que é diferente de um para o outro. Como é que eu faço isso?
na mão. Imagina, pô, eu tenho João, Maria, Joaquim, 40 alunos. Cada um deles eu preciso cobrar uma coisa diferente. Eu preciso fazer uma prova diferente para cada um deles, porque cada um deles tem uma dificuldade, um nível e tal. Como é que eu faço isso? Como é que eu personalizo isso? Não dá. Então, não dava. Agora dá. Sensacional, Marco. Acho que todo mundo ficou aí curioso e quer mais conteúdos. Então a gente vai fazer uma segunda entrevista, onde a gente vai falar como você ensinar para iniciantes, como você prevenir lesão, como você conseguir analisar técnica, mas tudo isso na próxima entrevista. Antes disso, queria que você deixasse suas redes sociais, os seus canais, para quem quiser saber mais de inteligência artificiais, quais são os seus projetos. Agora é de fazer seu jabai. Porra, cara, minhas redes sociais, eu sou professor Marco Mori, né? Segue no Instagram. Você vai ver lá minhas rotinas de treino. Professores de natação estão seguindo, por favor, não me critiquem muito. Eu já estou sofrendo, né? Que eu sou triatleta. Eu sou aspirante a triatleta, né? Então, assim, tô me matando aí para aprender. Eu acho que... e aí eu falo a respeito de... Dentro das minhas redes sociais, eu falo a respeito de disciplina. Eu falo a respeito de educação, né? Que é a minha base principal, né? Que eu sou dono de uma rede de escolas de pré-vestibular, né, no ABC Paulista. E a gente fala a respeito de como é que você alcança o alto desempenho. Como é que você alcança? O que é alto desempenho e como você alcança ele? E aí eu falo sobre isso. E não tem como você falar de alto desempenho sem falar de esporte. E a educação em si, estudar, é um esporte. Porque gasta energia do mesmo jeito. Porque tem técnica do mesmo jeito. Porque a mentalidade de um atleta é a mentalidade de um cara que estuda para passar na USP em medicina, Pinheiros, por exemplo. Marco, queria agradecer muito a sua presença, agradecer o nosso telespectador que está assistindo, agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais da natação, Sobrasa, o aplicativo da Swimtrack, plataforma Educar e a Raizo, nova metodologia no mercado. Agradecer muito o apoio de vocês, agradecer ao Marco mais uma vez. Compartilhe essa entrevista, porque se você ficou até o final, tenho certeza que fez sentido para você e fará sentido para mais gente. Ative a notificação e acompanhe as entrevistas anteriores. Então, agradecer muito a sua presença e até a próxima entrevista.